Bora fazer nosso devocional rapidão aqui. Não deu pra fazer mais cedo porque eu vim ajudar na certeria. Graças a Deus tem um movimento, tive que ajudar de meu sim. Cafezinho agora dá, né? O assunto de hoje me deixou pensativa e reflexiva a respeito de muitas atitudes que eu já tive relacionado ao que Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto. E eu gostaria muito que você gravasse isso na sua mente e refletisse que de fato nós temos feito isso muitas vezes. Olha só o que está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Esses dias nós falamos a respeito disso, né? Que tem pessoas que são mais fortes e outras mais fracas. O que é isso? É quem tem mais entendimento e aquelas pessoas que estão chegando na fé agora e que tem pouco conhecimento. Então a gente tem que tomar cuidado, tanto com as nossas atitudes, quanto a paciência que nós temos que ter com eles. Vocês lembram que nós falamos a respeito disso no nosso devocional há uns dias atrás? E Paulo está falando para essa igreja e Deus está falando para nós hoje a respeito disso novamente. Tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês, de mim, não se torne motivo de tropeço ou de escândalo para os que são fracos, ou seja, não tenha atitudes, abstenha de algumas atitudes para que os irmãos que têm menos entendimento ainda não se escandalize por causa da sua atitude, mesmo que você saiba que aquela atitude não está fazendo efeito nenhum que desagrada a Deus. Mesmo que você saiba, mas se causa escândalo para o irmão que tem menos entendimento, o que é que nós temos que fazer? Não fazer. É assim, não é? O que é que tem que fazer? Não faz. Porque as nossas atitudes não podem ser motivo de tropeço para o irmão que tem menos entendimento ainda, por ser fraco na fé, como Paulo está falando. E o que eu quero dizer para nós aqui, o que Paulo está dizendo para aquela igreja naqueles tempos? A clareza na vida cristã. Vou passar o ônibus aqui. Que tem pontos muito esclarecidos quanto ao certo e quanto ao errado. Quero dar um exemplo a respeito dessa clareza. Os irmãos que são mais entendidos, né, teologicamente falando, mais amadurecidos espiritualmente falando, e os que ainda estão caminhando no leitinho, têm clareza de coisas que são óbvias. Um exemplo, o mais forte e o mais fraco tem clareza de que ir domingo ao culto é certo, é viável, é bom. Eles têm clareza de que se adulterar é algo errado, não pode desagradar a Deus. Então, duas coisas que estão claras, evidentes, tanto para quem tem muito entendimento e tanto para quem tem pouco entendimento, né? Declarado aqui através de Paulo, o irmão mais fraco na fé. Mas há questões dentro da igreja que muitas vezes traz o quê? Confusão, dúvida no meio dos cristãos, porque tem os que têm pouco entendimento, estou relembrando, e os que têm mais entendimento. Então, um exemplo, há muita dúvida, vou dar exemplos aqui que geralmente é o que mais acontece. Se o crente pode usar roupa de banho na praia, se o crente pode ir na praia dia domingo sempre tem culto, se o crente pode jogar bola sem camisa, se o crente... Ai, meu Deus, essa é a que mais pega, que as pessoas têm dúvida e muitas vezes elas nem têm dúvida, é porque quer o negócio mesmo. Se o crente pode beber um pouquinho de vinho. Então, todas essas questões que eu acabei de citar aqui geram dúvidas, muitas vezes até de muitos que se dizem entendidos, né? Porque Paulo está dizendo que tem os que se acham muito, que são muito entendidos e nada sabem. Mas aquelas pessoas que são mais fracas, estão começando a caminhar, elas têm muitas dúvidas a respeito disso. Mas quem já está no Evangelho há mais tempo e já tem entendimento,
tanto na Bíblia, teologicamente, como espiritualmente falando, já são mais amadurecidos, eles têm clareza a respeito dessas questões. Que se ele for à praia num domingo, sendo que é dia de culto, ele sendo maduro e entendido, ele sabe que não tem problema. Se ele usa uma roupa de banho decente, ele sabe que não tem problema. Mas o irmão mais fraco, que está começando a caminhar, ainda não entende, ele escandaliza com a atitude daquele que já tem mais entendimento e sabe que aquilo não prejudica ele espiritualmente falando. E é uma praia com a roupa de banho decente. Quem entende, mas o que não entende vê aquela atitude, se escandaliza. E aquela atitude daquele que entende se torna tropeço para o que não entende. E Paulo está dizendo o que estava acontecendo no meio da igreja? Que os entendidos de que sabia muito não estavam nem aí. Eu sei. Oh meu Deus, começou ali, gente. Pelo amor de Deus, a mulher gritar. Os entendidão estavam falando assim: eu sei que isso não me atrapalha espiritualmente com Deus. Problema de quem não sabe. Eu sei. Estou falando com as minhas palavras, viu, irmão? Mas Paulo está dizendo: o seu entendimento nada é diante de tudo que Deus sabe. O seu entendimento é necessário para que nós possamos saber da Bíblia o que podemos ou não. Mas acima desse entendimento tem o amor. O nosso entendimento tem que estar com amor. O que é isso? Que se nós sabemos que não tem nada a ver aquilo que nós estamos fazendo, se não está desagradando a Deus, mas é causa de tropeço na vida do irmão, por amor, através do entendimento, nós não vamos fazer. Só um minutinho. Foi isso que deu um nó na minha cabeça. Por quê? Gente, mas eu sei que não tem nada a ver. Pelo meu entendimento, pela minha maturidade espiritual, eu sei que isso aqui não me atrapalha espiritualmente. Mas aí Paulo vem e fala assim: mas e se essa atitude sua está sendo causa de tropeço na vida do irmão? Você tem que deixar de fazer, porque é por amor ao próximo, porque ele ainda não entende. Então você vai continuar fazendo, sabendo que você está levando alguém a tropeçar? É forte, porque, seja sincero, você pensaria da mesma forma que eu já pensei muitas vezes: eu sei que eu não estou desagradando a Deus, e quem não sabe, o problema é dele. Seja sincero, é ou não é? Só que Paulo está falando, não é assim não. Se você diz amar a Deus, ele diz que aqueles que amam a ele têm que amar ao próximo. E se você ama ao próximo e sabe que a sua atitude, mesmo que você sabendo que não está errada, está causando tropeço nele, vai ter que deixar de fazer, para que você traga aquela pessoa para mais perto, e não o contrário. Afaste ela. Então Paulo estava dizendo com essa igreja que naquele tempo era a respeito de comer carne. E não é hoje a nossa questão, né? O problema é diferente hoje da questão daquele tempo na igreja. Mas só que a natureza é a mesma. Muitas vezes nós que somos entendidos, né, não tomamos as decisões. Eu sei que não me agrada, mas se está fazendo alguém tropeçar, Paulo está dizendo que por amor nós vamos deixar de fazer aquilo. Quero te dar um exemplo que o pastor deu. Ele tinha costume de tomar um pouquinho de vinho com seus amigos que tinham clareza e eram maduros espiritualmente falando, que não iriam se escandalizar. E junto com as pessoas que eram mais fracos de entendimento, ele não tomava. Só que ele pensou assim: mas na casa de um eu tomo, na casa do outro eu não tomo? E se o que é mais fraco na fé ver eu tomando vai escandalizar, o que eu vou fazer? Parar. E ele parou de beber. O que é que eu e você estamos fazendo que, espiritualmente falando, nós sabemos que não está nos atrapalhando nossa comunhão com Deus, mas tem alguém que está escandalizando com aquilo?
Será que nós vamos parar de fazer? Fica aí esse raciocínio para mim e para você. Deus abençoe.